Pode sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, de modo especial, prezados pais, para esse dia, acabamos de ouvir a parábola do bom samaritano e o Evangelho de São Lucas. E, meus amados irmãos, essa parábola é uma das mais poderosas lições de amor e compaixão que Jesus nos deixou. Porque, de fato, nós sabemos que Ele é o bom samaritano. E assim, meus amados irmãos, nesse dia especial em que celebramos o Dia dos Pais, é oportuno refletir sobre como esta parábola se relaciona com a paternidade e o chamado à solidariedade, à compaixão com o nosso próximo. E é claro, aqui, se o Jesus é Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele também é o bom samaritano. Assim, cada pai, imitando a Deus, pode imitar nessa parte também, sendo um bom samaritano. A compaixão do bom samaritano, em primeiro lugar. Na parábola, encontramos então este homem que, após ser atacado por ladrões, é ignorado, em primeiro lugar, como disse Jesus ali, por um sacerdote que passou e ignorou aquele que estava ali necessitado. Depois, foi ignorado também pelo levita. Certamente, sacerdote e levita que voltava do templo de Jerusalém para suas casas, depois de ter servido a Deus no templo. E passaram apressadamente, passaram ao largo, não se aproximaram. Somente, meus amados irmãos, pela parábola, vemos que um samaritano, considerado um estrangeiro e desprezado pelos judeus, era assim que se relacionavam os judeus com os samaritanos naquele momento, se detém ali para ajudar aquele homem que estava caído, quase morto. Ele não apenas se compadece do homem ferido, mas ele age com generosidade. Ele não fica só, numa compaixão e fazendo o mínimo. Não, ele é muito generoso, cuidando das suas feridas e garantindo que ele receba o tratamento necessário. Não só fez aquilo que ele pôde, mas pagou alguém para fazer mais ainda. A generosidade ali foi muito grande. Assim, meus amados irmãos, essa atitude de compaixão é um reflexo do amor que Deus tem por cada um de nós. Um amor que nos chama a agir em favor do próximo, independentemente da sua origem, independentemente da sua condição. Nós temos ali um próximo, não precisa de ser o nosso amigo, não precisa de ser do nosso sangue, ter um parentesco. Não, está precisando, é o nosso próximo. Devemos ter compaixão e generosidade, como Deus faz com cada um de nós. Assim, meus amados irmãos, nesse Dia dos Pais, é essencial lembrar que a paternidade não se resume apenas em um papel
biológico. Não só isso, mas envolve um compromisso profundo de cuidar, de proteger, de amar. Assim, nós vemos o bom samaritano. Como o bom samaritano, os pais são chamados a ser figuras de compaixão, de solidariedade. Isso é de grande importância que os pais olhem de modo especial por esse lado da compaixão, da solidariedade, de ser um bom samaritano. Aquele que olha para o próximo, aquele que vê a necessidade do próximo. E qual é o próximo? Como aquele doutor da lei lá perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Os pais poderiam então fazer essa pergunta: mas quem é o meu próximo? A quem eu devo ter compaixão, solidariedade? A quem eu devo cuidar, proteger, amar? Falando dos pais, ali, então, nós devemos, de modo especial e em primeiro lugar, os pais devem estar atentos às necessidades dos seus filhos, da sua esposa, daqueles que estão na sua casa. Esse é o próximo em primeiro lugar. Tomem cuidado para poder, em primeiro lugar, ter o carinho com eles, ter o amor a eles, ter a compaixão a eles, proteger a eles que estão ali. Solidariedade a estes em primeiro lugar. Porque senão pode muito bem acontecer uma mudança da ordem. Isso não é bom. Aquele pai que acaba sendo caridoso, amoroso, cuidadoso com pessoas de fora, mas a família mesmo, ele não dá atenção, não tem caridade, não tem solidariedade e às vezes nem ama muito. Necessidade dos seus filhos em primeiro lugar. Depois, sim, é claro, a comunidade, as outras pessoas. Mas assim, meus amados irmãos, nós, os pais, devemos sempre estar atentos para poder ter essas virtudes que nos ensina o bom samaritano. Aqueles que devem estar prontos para agir em favor daqueles que estão em sofrimentos. A paternidade é uma vocação de Deus, é um chamado de Deus que exige sacrifício, sim, e exige entrega, exige não olhar para si, para olhar para o próximo, uma entrega, refletindo assim o amor de Deus por nós. É belo, é sublime, mas exige essa entrega, meus amados irmãos, prezados pais. Jesus é o bom samaritano por excelência. Ele nos ensina que a verdadeira paternidade é marcada pela proximidade e pela disposição que se coloca e que deve se colocar no lugar do outro. Nós, para estarmos mais solícitos, precisamos muitas vezes fazer isso, colocar no lugar do outro. Jesus, o bom samaritano por excelência, nos convida a ver em cada pessoa, especialmente aquelas mais necessitadas, a dignidade que lhes é inerente. Como pais,
É fundamental cultivar esta visão, ensinando os filhos a importância de serem solidários e também compassivos. Nós aprendemos com Deus, nosso Pai. Então, se você, pai, for assim compassivo, solidário, amoroso, cuidadoso, os seus filhos também vão ser. Vão aprender pelo exemplo, pelo exemplo. A paternidade, então, é uma oportunidade de transmitir valores de amor, valores de cuidado, de serviço, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir o nosso próximo, como nós aprendemos nesta parábola. Assim, meus amados irmãos, a parábola nos desafia a não apenas perguntar quem é meu próximo, mas a nos tornarmos o próximo para aqueles que precisam. Nesse dia, que os pais reflitam sobre como podem ser bons samaritanos em suas famílias, como ser bons samaritanos com os seus filhos, com aqueles que estão na sua casa, com a sua esposa. Assim, meus amados irmãos, como bons ser samaritanos também na comunidade, naquele lugar onde nós vivemos, que possamos todos, independentemente do nosso papel, seguir o exemplo do bom samaritano Jesus, que é o bom samaritano por excelência, cuidando uns dos outros e construindo assim um mundo, uma sociedade que é solidária, é amorosa. Por quê? Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que nós, fazendo isso, cuidando do amor que nós temos para com o nosso próximo, nós estamos apenas transmitindo aquilo que, em primeiro lugar, nós devemos amar, que é a Deus. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós também conseguiremos amar o nosso próximo. Assim, cada pai se inspire na compaixão e no amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou para tomarmos a Jesus como um verdadeiro exemplo e ser assim bom samaritano na sua casa. A paternidade, assim como a compaixão, é um chamado a amar e a servir, refletindo a bondade de Deus nas nossas vidas. Meus amados irmãos, que nesse dia que celebramos então o Dia dos Pais, que todos os pais sejam abençoados por Deus nesse dia, por intermédio de Nossa Senhora, que recebam a bênção, para que possam cumprir sempre a missão que recebeu de Deus. Porque se é uma vocação, se é um chamado, é Deus que deu a vocação, é Deus que fez o chamado. Então, é Deus que colocou esta missão, que possa cumprir com amor, que possa cumprir com compaixão, cheio de cuidados. E assim a paternidade continue florescendo em cada dia mais na nossa sociedade, na igreja, e assim, meus amados irmãos, nós possamos cumprir com aquilo que Deus colocou para nós. Imitar a Ele, principalmente na sua bondade, no seu amor, no seu cuidado,
ser bons samaritanos. É o que nós desejamos, então, nesse dia também, para todos os pais. E assim, Deus os abençoe. Amém. Creio em Deus.